Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, eu faço parte do PET Engenharia Elétrica e nessa aula eu vou te ensinar a manipular arquivos e planilhas do Excel usando o Python, para que você não perca mais tempo preenchendo a mesma planilha todos os dias. Uma das transformações que a linguagem Python trouxe é a possibilidade de automatizar tarefas repetitivas e desgastantes. E embora existam ferramentas mais poderosas de análise de dados, incluindo a biblioteca Python como Pandas, o Excel ainda é uma ferramenta muito utilizada no mercado pela facilidade da interface, para a resolução de tarefas do dia a dia, resultados, enfim. Porém, preencher planilhas do Excel manualmente pode ser uma tarefa exaustiva que consome muito do nosso tempo. E para isso a gente vai utilizar a biblioteca OpenPyXL. Essa é uma biblioteca escrita em Python e criada para ler e escrever arquivos em Excel, nascida da falta de uma biblioteca Python para manipular arquivos Office. E essa biblioteca OpenPyXL ela reúne os recursos que você precisa para automatizar a manipulação das suas planilhas. Primeiramente, é necessário que você tenha instalado o Python na sua máquina, um editor de textos qualquer para você digitar os códigos. Aqui eu vou estar utilizando o Visual Studio Code, que é gratuito e tem algumas facilidades na hora de rodar o código. Aqui na tela inicial, eu vou clicar aqui para criar uma pasta, né? Aqui eu já tenho uma pasta pronta na área de trabalho, eu vou selecionar e aqui tudo que eu selecionar e tudo que eu criar na pasta vai estar aqui nesse editor, nesse projeto aqui. Agora aqui nessa pasta eu vou criar um novo arquivo, eu vou dar um nome qualquer. Eu vou colocar a extensão .py, que é a extensão de código em Python. Pronto, aqui ele já abriu o editor de texto para mim digitar o código. E aqui o que eu vou fazer agora é vir em terminal, já está aqui o terminal. E para instalar a biblioteca que eu mencionei anteriormente, eu vou digitar pip install openpyxl. É assim que você instala essa biblioteca no seu editor que você estiver usando. Eu vou dar enter. Ele está instalando. Pronto, instalou. Agora que temos o OpenPyXL instalado na nossa máquina, eu deixei aqui um código pronto que eu vou explicar para vocês passo a passo. Primeira coisa, a gente tem que criar um workbook instanciando um objeto dessa classe. Esse workbook ele vai conter todas as planilhas que a gente for criar e manipular. A gente pode pensar nesse workbook como um arquivo do Excel, porque no arquivo Excel a gente pode ter uma ou mais planilhas, e nessas planilhas vão ter os nossos dados. Então, a primeira coisa, a gente vai importar esse workbook da nossa biblioteca OpenPyXL. Então aqui eu coloquei até os comentários explicando passo a passo. E a gente tem que dar um nome do nosso arquivo, né? Eu coloquei arquivo Excel, é a nossa variável. E a gente está aqui criando o arquivo Excel, que a gente está importando, aqui a gente está criando. E quando a gente instancia um objeto workbook por padrão, ele contém uma planilha chamada sheet1. E para a gente obter essa planilha, que inclusive é a planilha que é atualmente ativa, a gente tem que incluir esse comando, planilha1 igual arquivo Excel, que é o nome da nossa variável, .active. Então aqui a gente está ativando uma planilha no arquivo Excel. E a gente pode alterar o nome dessa planilha também, atribuindo o valor desejado ao atributo title. Então aqui eu coloquei planilha1.title igual a gastos, que é o nome da planilha que eu dei. A gente pode colocar o nome que a gente quiser aqui. A gente pode também criar novas planilhas. Para criar novas planilhas no nosso arquivo Excel, a gente vai adicionar um método createSheet. Como parâmetro obrigatório, a gente tem que colocar o título da nossa nova planilha e opcionalmente a gente pode colocar a posição dela aqui. Se eu quero que ela venha antes da planilha anterior, se eu quero que ela venha depois, enfim. Aqui eu vou deixar só o título, que ela vai vir posteriormente à planilha que a gente já tinha criado. Então aqui a gente cria uma nova planilha. Ok. Agora o atributo sheet names
do workbook, ele guarda em uma lista os nomes das nossas planilhas criadas exatamente na ordem que elas estão posicionadas no arquivo. Aqui está o comando, a gente vai printar o nome das nossas planilhas, ela vai guardar em uma lista, e aqui se eu executar o código, vocês vão ver que aqui, ó, ela mostrou aqui gastos e ganhos, que foram as duas planilhas que a gente criou. Na verdade é aqui embaixo, né? Agora eu adicionei mais um código aqui para mostrar para vocês como é que adiciona dados na planilha. A gente pode fazer isso de duas maneiras diferentes para adicionar os dados na planilha. O primeiro modo é atribuindo valores a elementos específicos. Então aqui na planilha eu coloquei em A1 categoria, em B2 valor. Então a gente tem essas duas colunas. Daqui a gente pode ir acrescentando abaixo os elementos. Então em A2 eu coloquei restaurante, e em B2, que é o valor, eu coloquei 50. E assim por diante. E outro modo é adicionando um grupo de valores à última linha escrita. Então a gente prepara os dados em uma lista de tuplas, no qual cada tupla será uma linha da nova planilha, e então vai iterar escrevendo a planilha linha a linha. Então aqui a gente tem logo abaixo categoria valor, aqui as categorias e os valores. É um modo mais fácil, e aqui ele vai fazendo de linha em linha. Esse for serve para isso. E também a gente pode adicionar fórmulas, caso a gente queira adicionar fórmulas na planilha. É só utilizar quaisquer dos métodos que eu mostrei acima como string. Então aqui, por exemplo, eu coloquei planilha A8 total. Por que A8? Porque aqui, como vocês podem ver, a última desse método foi A3, B3, e aqui ele veio A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7. Então aqui eu coloquei A8, B8 para me fazer o total, e aqui eu só coloquei como uma string a soma de B5 a B7, que são esses desse módulo que eu mostrei aqui. Então aqui ele vai colocar o total e vai mostrar a soma desses números. E é assim que você adiciona fórmulas. É bem fácil. É só adicionar como string. Bom, agora que eu mostrei para vocês como que adiciona as coisas na planilha, eu vou mostrar como que vocês vão ler os dados da planilha. Aqui existem várias formas de acessar as células de uma planilha e ler seus dados, mas aqui eu coloquei duas formas. O primeiro é utilizando os índices, o nome das células como um dicionário. Então eu coloquei aqui uma variável qualquer, A1, igual à nossa planilha que a gente a nossa planilha que a gente colocou todos os nossos dados, e a célula A1. E aqui ele vai imprimir com print o nome da nossa variável e o atributo value. Então ele vai imprimir o valor dessa célula A1. Um outro método que mais rápido, porque se eu fosse colocar célula por célula aqui ia dar muito trabalho. Então um método mais rápido é usar a estrutura de repetição for para ler linha a linha da planilha. Então esses cinco linhas de código aqui, ele vai ler linha a linha cada célula da nossa planilha, e aqui no final eu coloquei um tracinho para dar um espaçamento entre cada leitura de célula. Então se eu der play aqui, vocês vão ver. Primeiro ele vai mostrar o do nosso primeiro método aqui. Olha lá, ele leu categoria, que é a célula 1, e nesse outro método aqui ele leu linha a linha, categoria, valor, restaurante, 50, transporte, enfim, ele leu cada célula da nossa planilha apenas com essa estrutura de repetição for. Enfim, agora que eu mostrei tudo isso para vocês, vocês devem estar se perguntando, mas cadê o arquivo em Excel, né? A gente não salvou isso ainda, a gente não tem um arquivo pronto. Isso é bem simples. Basta a gente adicionar esse comando, o nome do nosso arquivo que a gente criou mais cedo, .save, parênteses, aspas, o nome da nossa planilha que a gente quer, do nosso arquivo Excel. Eu vou colocar relatório, e a extensão, qual que é a extensão do Excel? XLSX. Pronto, com esse simples comando, se eu der play aqui, ele vai criar o nosso arquivo em Excel na nossa pastinha que a gente criou mais cedo aqui, ó. Criado a nossa planilha. Agora, se eu for lá na nossa pastinha que a gente criou mais cedo, vai ter aqui o arquivo em Excel. Abrindo o arquivo em Excel,
vocês vão ver que tem todo aquilo que a gente colocou lá no nosso código. Categoria, valor, restaurante, 50 transportes, 100. Aqui é aquela outro método de adicionar com tuplas, né? Aqui o total deu um errinho, mas já arrumou. Ele somou esses três valores. Aqui, ó, a planilha gastos, a planilha ganhos, que a gente não colocou nada. Vocês viram que foi bem simples criar essa planilha, adicionar a planilha, ler os valores no código. Tá aqui, o nome da nossa planilha é relatório. Cada célula que a gente adicionou, os valores. Bom, agora para mostrar para vocês como é que cria uma planilha, vou mostrar para vocês como é que carrega uma planilha. Aqui eu criei um novo código na nossa pastinha. E aqui a gente tem que colocar importar da nossa biblioteca esse load workbook, que é de carregar o nosso arquivo Excel. Aqui eu coloquei uma variável load workbook e o nome da nossa planilha que a gente criou anteriormente, que foi o relatório.xlsx. Como está na mesma pasta, eu não preciso colocar o caminho. Se tivesse em outra pasta, eu teria que colocar o caminho até chegar à planilha. Aqui eu coloquei para a gente copiar os dados de uma planilha em outra. Então que criei uma original, arquivo Excel, esse atributo getSheetByName gastos, que é aquela planilha de gastos que a gente criou no relatório. Coloquei uma variável cópia, onde ele vai ter esse atributo copy worksheet, que ele vai copiar essa planilha gastos em outra planilha. E aqui eu vou salvar esse arquivo com aquele atributo save que a gente aprendeu anteriormente. Vou rodar o código e ele vai criar uma outra planilha com aqueles mesmos planilhas daquele outro arquivo, mas a planilha copiada. Então, se eu vier aqui na nossa pasta e no nosso arquivo que a gente acabou de criar, a gente vai ter aquelas duas planilhas e a planilha copiada que a gente copiou. Aqui ele dá um nome automático, gastos copy. Enfim, é isso. Agora que você já sabe o essencial para manipular planilhas do Excel com Python, você pode brincar à vontade, aprender criar novas planilhas com novas funções. Você pode utilizar dados da web, usar planilhas do Excel como banco de dados para aplicações simples ou automatizar relatórios semanais. E se você quiser saber mais sobre como adicionar imagens, gráficos e muito mais, você pode dar uma olhada na documentação do PyOpenXL. Lá você vai encontrar muitos mais recursos legais para você explorar. E em uma possível futura aula, talvez eu possa trazer mais desse conteúdo de Python com Excel.